produção, de uma operação, se alguém pedisse para você hoje, tá, uma lista simples com todas as informações que você precisa para poder executar o trabalho, você saberia responder? Você teria isso em mãos? Ou trazendo aqui uma outra possibilidade, tá, um outro exemplo aqui. Talvez você tenha recebido o desafio de estruturar uma área ali de planejamento de produção, estruturar toda a operação, e você não sabe exatamente por onde começar. E é importante que você comece tudo isso entendendo tudo o que você precisa para poder conduzir o trabalho corretamente. É importante que você tenha essa informação. E eu vou resumir aqui os 8 pontos em uma lista que você precisa para poder começar o planejamento de produção. No total são 19 pontos, eu vou falar só dos 8 primeiros hoje, e no próximo vídeo eu falo sobre os demais, ok? E importante, tá, que você entenda que o que eu vou falar aqui é só uma lista. E essa lista ela funciona exatamente como os ingredientes de um bolo. Pense num bolo, tá? Você precisa preparar um bolo, você precisa dos ingredientes, obviamente. Só que se você não souber quando colocar cada ingrediente, qual a sequência, quanto colocar de cada ingrediente, como colocar cada ingrediente, você não vai conseguir preparar o bolo da forma correta. Quando a gente fala sobre planejamento de produção, é exatamente a mesma coisa. Eu vou explicar aqui os ingredientes que você precisa para poder conduzir o planejamento da forma correta, só que como obter cada um desses ingredientes, como construir um alinhamento com cada uma das áreas, essa é a parte mais crítica. Mas vamos começar entendendo os ingredientes. Em uma próxima oportunidade eu falo exatamente como construir todo o alinhamento entre as áreas e como conectar cada um desses ingredientes para você poder entregar muito resultado no planejamento de produção. Ok? Então vamos lá aos ingredientes. Tem uma listinha aqui pronta. Primeiro ingrediente, tá? Primeiro, eu vou falar de todos esses aqui com detalhes para você entender, mas o primeiro ingrediente, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Primeiro ingrediente aqui, cadê que eu estou perdido aqui na tela? Dados dos produtos. Primeiro ponto que você precisa é conhecer os produtos, tá? É importante que você entenda o que você está planejando. E aqui pode entrar uma infinidade de avaliações com base nos dados dos produtos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas só para você entender, tá? Tipo de produção, se você vai produzir para estoque ou se você vai produzir sob encomenda, se você vai produzir com base em um projeto, enfim, você pode tirar várias coisas dos dados dos produtos. Você pode conduzir várias análises e desenhar a sua operação só olhando os dados dos produtos, ok? E quais são esses dados? As especificações, as tolerâncias, todo o processo de produção ali que você precisa para poder executar, todos os detalhes operacionais que você precisa para poder executar o trabalho, tá? Por exemplo, você pode ter um produto que ele depende de montagens anteriores ali no processo, e você precisa conhecer todos os detalhes, ter todos os dados dos produtos em mãos. E aí, como eu falei, este é um ingrediente, mas como organizar estes dados? Como estruturar? Aí é outra discussão. Vamos focar aqui no ingrediente. Segundo ingrediente aqui, lista técnica, super crítico, super crítico. Dependendo do porte, tá, do tipo de empresa, a lista técnica ela pode ser disponibilizada pelo time de engenharia, pode ser disponibilizada pelo time de pesquisa e desenvolvimento, ou, por exemplo, você pode ter um time de produtos ali dentro da empresa que disponibiliza a lista técnica também, que fica responsável por manter essa informação atualizada. Isso é em empresas estruturadas. Esse é um primeiro nível ali. Você pode ter um segundo nível de empresa que você não tem estas áreas ainda, ok? Mas você tem alguém, você tem uma pessoa que é responsável pela atualização da lista técnica. Isso é uma outra possibilidade. Ou você tem uma terceira possibilidade que ninguém é responsável por isso, alguém cadastrou essa informação, ela está lá perdida e sem atualização. Isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas empresas sofrem com isso. Muitas. Empresas pequenas, empresas médias e, por incrível que pareça, empresas grandes também sofrem com diferenças
nas listas técnicas. E falhas e erros nas listas técnicas provocam vários problemas no processo de planejamento e você não vai conseguir conduzir o planejamento da forma correta se essa informação estiver errada. É importante que você encontre um caminho para poder organizar as listas técnicas. E aqui lembre sempre, tá? Lembre-se sempre de um princípio. 80% do resultado virá de 20% do esforço que você fizer. Então, se você tem problema com listas técnicas, não tente corrigir tudo, não faça um projeto para corrigir tudo, não. Escolha aqueles produtos que representam 80% do seu volume de produção, por exemplo, e foque em resolver estes produtos. Tá? Você vai gastar aí 20% de esforço, você vai resolver 80% do problema. Depois você resolve os demais, tá? Se você quiser encontrar uma forma de resolver as listas técnicas. Olha, eu saí um pouco dos ingredientes, comecei a entrar aqui na preparação do bolo, mas eu não vou conseguir me aprofundar nisso aqui, não é o objetivo do vídeo. Terceiro ponto aqui, terceiro ingrediente fundamental, disponibilidade de estoque. Planejar sem conhecer os estoques é impossível, tá? Tanto o estoque do produto acabado quanto o estoque dos materiais. E os materiais utilizados ali para poder formar o produto, tá? Os materiais que compõem a lista técnica do produto. Muitas empresas sofrem com diferenças enormes de estoque e isso traz muito, mas muito problema no processo de planejamento. Talvez você tenha diferenças de estoque e é importantíssimo que você encontre um caminho para poder resolver. Se você não tiver o estoque correto, você não vai conseguir fazer o planejamento da forma correta. Essa é a base para você poder conduzir o processo de planejamento. E aqui vale o mesmo princípio que eu falei antes, o mesmo 80-20 ali. Escolha os 20% que representam 80% do resultado, para você poder organizar o seu estoque se você tiver com diferenças de inventário, ok? Então, se for o terceiro ingrediente, quarto ingrediente aqui, padrões de qualidade, especificações, tolerâncias e desenhos aqui. Dependendo do tipo de produção que você está trabalhando, tá? Você vai precisar, por exemplo, do desenho. Se é um projeto, você precisa do desenho para saber exatamente como você vai produzir. Dependendo do tipo de empresa, tá? Dependendo, vamos supor que você está concorrendo a uma vaga para entrar em uma empresa que trabalha por projeto, o profissional de planejamento de produção precisa entender sobre desenho técnico. Tá? Tem empresas que demandam esse tipo de conhecimento, porque é um processo de produção diferente. Então, por isso é importante conhecer tolerâncias, desenhos, enfim, várias outras coisas aqui. Quinto ingrediente, super importante, super crítico, tipos de ferramentas, acessórios aqui ou instrumentos de medição. É muito importante você ter o controle de tudo o que é acessório, fundamental para poder realizar a produção. Tem produções que a ferramenta ela é instalada na máquina, instalada ali no equipamento para poder produzir. Você precisa saber qual ferramenta vai ser utilizada, você precisa entender qual a condição dessa ferramenta. E além de entender qual a condição, você também precisa construir todos os alinhamentos ali para que você tenha a ferramenta disponível na hora que você precisa para poder realizar a produção. Tudo isso é parte fundamental no processo de planejamento. E além disso, você você tem muitas produções que dependem de alguns equipamentos específicos ali para poder realizar a produção, tá? Por exemplo, se você precisa fazer uma troca em um determinado equipamento e você depende de uma ponte rolante com uma capacidade diferente. Sem essa ponte rolante você não consegue conduzir aquela troca. É importante que você tenha isso mapeado para o processo ser fluido, para você evitar problemas e interrupções ali no processo. Sexto ponto aqui, tempos padrões de cada operação, tá? Muito crítico, muito crítico. Muitos produtos, eles não dependem exatamente da capacidade de um equipamento ali diretamente. Eles dependem de uma determinada operação,
que ela pode ser realizada por um equipamento, tá? Mas não necessariamente por uma máquina ou por uma ferramenta. Pode ser uma pessoa operando ali um determinado equipamento, operando um pequeno equipamento para poder melhorar um processo manual que ela está executando. Conhecer os tempos ali é fundamental para você saber como sequenciar a produção. Se você não souber isso, você não vai saber como sequenciar a produção. Então você precisa conhecer todos os tempos do seu processo, da sua operação. Sétimo ingrediente, aqui a gente já está com 10 minutos de vídeo, vou acelerar aqui para não ficar muito longo. Sétimo ingrediente, capacidade de produção de cada equipamento, ferramenta ali ou processo, tá? É importantíssimo que você saiba a capacidade de produção de cada equipamento, ferramenta ou processo ali. Se você não tiver essa informação, você não consegue fazer o processo de conduzir o planejamento de produção da forma correta. E essa informação, aqui que ela traz? Ela traz todo o direcionamento para você saber quando postergar, como prometer uma data. Você sabe se você precisa postergar ou antecipar uma produção. Você, por exemplo, se você estiver conduzindo o planejamento de médio prazo, para você saber quando você vai comprar um equipamento novo, se você vai comprar um equipamento novo ou não. Todo o alinhamento de prazos com os clientes depende da capacidade de produção de cada equipamento. Então você precisa dessa informação. E aqui tem vários detalhes aqui dentro. Por exemplo, você pode ter equipamentos que fazem exatamente o mesmo trabalho, só que você tem um equipamento muito antigo e outro muito moderno. A capacidade de produção dos dois é completamente diferente. Qual que você ocupa primeiro? É óbvio que é o mais moderno, que tem capacidade de produção maior. Então, primeiro você ocupa a capacidade de produção desse equipamento, depois você ocupa do outro, que é mais lento. Então, tem vários detalhes aqui importantes para você conduzir o processo de planejamento. Oitavo ponto aqui, que eu fiz aqui. Oitavo ponto, oitavo ingrediente, ocupação da capacidade de produção. Você precisa saber o que já está programado, como essa capacidade de produção ela está ocupada, tá? E por quanto tempo essa capacidade de produção está ocupada. Se você não tiver essa visão, é impossível você saber o que vai acontecer, por exemplo, com a projeção dos estoques, como estão os prazos de entrega. Se você receber um pedido hoje, você precisa saber até que dia a sua produção está tomada, até que dia você já está com a produção ocupada, para você saber exatamente onde encaixar este novo pedido, para você prometer o prazo de entrega correto para os clientes. Muitas empresas pecam neste detalhe que parece simples, mas ele depende de várias outras coisas. E eu vou parar por aqui no oitavo ponto, oitavo ingrediente. Tem muita coisa para falar sobre todos estes pontos aqui. De verdade, dá para gravar pelo menos de cada um desses pontos, dá para gravar umas 2 horas aqui de explicação, falando como conectar, qual metodologia você usa, como você resolve cada um destes pontos. Mas por enquanto a gente fica aqui com os ingredientes. No próximo vídeo eu vou gravar os outros ingredientes para você ter um entendimento do todo aí sobre como conduzir o planejamento de produção da forma correta. O que você precisa saber para conduzir o planejamento de produção da forma correta. A gente fica por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.